Vamos lá, vamos para a nossa aula de número 2, tá bom? A aula número 1 de mecânica foi sobre velocidade média, onde nós aprendemos a fórmula, conceitos iniciais, tá bom? E agora nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Bora para essa questão? Bora? Vamos para cima, ó. Ao passar pelo quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em quilômetros por hora de quanto? Entendeu a dinâmica aí, gente? Entendeu o que aconteceu? Ó, tem uma rodovia, certo? Nós temos aqui placas nessa rodovia indicando a quilometragem. Em qual quilômetro você está? Até para facilitar, cara. Deu um prego, como a gente fala aqui, deu um problema no carro e você vai ter que chamar alguém. Onde é que eu estou nessa rodovia? Então tem placas de quilometragem nessa rodovia. Esse aqui é o meu eixo do espaço com a quilometragenzinha aqui. Esse carro está aqui, ó, nesse espaço 200 quilômetros. Ele viu uma plaquinha. A plaquinha que ele viu diz o seguinte, ó, em 30 minutos você para lá que tem restaurante, tem onde abastecer. Tá, beleza. Então ele vai parar aqui, ó, no quilômetro 245, entendeu? Quanto tempo ele vai gastar do quilômetro 200 até o quilômetro 245? A placa prevê, ó, 30 minutos. Tudo bem? Então bora para o que a gente aprendeu, ó. A velocidade média, gente, é um conceito técnico, né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ponto. Não tem muito o que discutir aqui. O que é o ΔS? ΔS é a variação do espaço. Então, ele estava em qual espaço? 245. Menos o espaço inicial. Quanto é o espaço inicial? 200. Confere? 200. Sobre o tempo. Ei, pensei em colocar aqui, ó, 30 minutos. Moçada, se colocou 30 minutos, a gente errou uma coisa básica aqui, que a partir de agora não podemos mais errar. Qual é o conteúdo básico aqui que a gente não pode mais vacilar? É se preocupar com as unidades, né, cara? Tem que se preocupar com as unidades, ó. Essa quilometragem está 200 quilômetros, 245 quilômetros, confere? E não tem problema ela estar em quilômetros, porque aqui está em quilômetros, tá vendo? Ó? Mas o tempo que ele quer que eu use está em horas, e você estaria usando em quê? Em minutos. Então fiquem muito atentos. Esse é o principal erro que a galera comete. É não se preocupar com as unidades. A gente chama isso de análise dimensional. É você se preocupar com as unidades que você vai usar. Tá, Ítalo, entendi. Não posso deixar 30 minutos, né? Eu transformo para hora. Eu sei que uma hora, moçada, vale 60 minutos. 60. Se uma hora vale 60 minutos, não precisa gastar muito tempo aí. 30 minutos vale quanto? 30 minutos vale 0,5 da hora, tá bom? Vale meia hora, 0,5. Agora, todo mundo em cima está em quilômetros e todo mundo embaixo está em horas. Então, a nossa resposta vai ficar, ó, 245 menos 200, 45 quilômetros, dividido por 0,5 da hora. Essa continha vai dar quanto, gente? 90 quilômetros por hora, né? Aí você lembra que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Beleza? Gabarito da nossa primeira questão, resposta letra B de bola, 90 quilômetros por hora, tá bom? Bora então ajustando aqui, rapaz, ó. Questãozinha aqui, agora vai, hein? Olha aí, questão do Enem, tá, gente? Questão do Enem muito boa, muito boa. Vamos lá, simbora. Marcando aqui os dados mais importantes da questão. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida vale 80 e a distância a ser percorrida vale 80. Então, velocidade 80 km por hora
distância 80 km. E moçada, coisa minha aqui e tal, eu peguei essa mania quando eu era aluno e até hoje eu faço isso. Tá vendo aqui, ó, no primeiro trecho, se eu estivesse fazendo aí com uma caneta, um lápis, eu grifaria talvez o primeiro trecho. E quando chegasse aqui, ó, no segundo trecho, eu daria uma circulada, alguma coisa do tipo, entendeu? Por quê? Porque quando eu for voltar para pegar os dados, eu já sei onde é que eles estão. Eu já separei o que é primeiro trecho e o que é segundo trecho. Porque senão, às vezes, quando você volta, você tem que procurar de novo. Mas esse dado aqui era do primeiro ou era do segundo, entendeu? Então já grifa de forma diferente, dá um jeito aí de marcar separado, tá bom? Segundo trecho, e dica importante, hein? Dica top. Segundo trecho, o comprimento vale 60 e a velocidade máxima vale quanto aí? 120, tá bom? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas? Então a questão que é o tempo em horas. Simbora, vamos para cima, né? Seguinte, ó. Primeira coisa que a gente pode fazer nessa questão é um esboçozinho, tá? Então faz um esboçozinho de como é que seria. Acho que nós já pegamos as informações mais importantes, ó. Eu vou deixar aqui assim, mais ou menos, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho uma velocidade no primeiro trecho diferente da velocidade no segundo trecho. Então vamos tentar entender isso. Isso aqui é o eixo do espaço, que está em quilômetros, representando o quanto ele vai andar, né? Vai lá no primeiro trecho, ó. O primeiro trecho tem quantos quilômetros? 80. Foi isso que ele disse, ó? 80 quilômetros é o primeiro trecho. E o segundo trecho tem quanto? 60, né? Já está separadinho aí, ó. 60 é o segundo trecho. Então, 60 quilômetros é a distância. Bora falar de velocidade, bora. Qual foi a velocidade do primeiro trecho? 80. Você já grifou lá, ó. 80 quilômetros por hora a velocidade. E a velocidade do segundo trecho? E o cara agora deu uma acelerada, viu, velho? Velocidade agora passou para 120. Ele era 80 e passou. Ela era 80 e passou a ser 120. Bom, qual é a fórmula que nós vamos usar aqui nessa questão? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Questãozinha do Enem, ó. ΔS sobre ΔT. Ok? Bora aplicar essa fórmula, então, para as duas situações, tá? Vai ficar o seguinte, já temos os dados, então a gente consegue já partir para a solução, tá bom? Simbora, ó. Primeiro trecho, vamos lá. Aplique a fórmula para o primeiro trecho. Quanto é a velocidade média do primeiro trecho? 80. Quanto é o ΔS do primeiro trecho? 80. Então você consegue facilmente tirar o tempo do primeiro trecho. O tempo do primeiro trecho está dando quanto, gente? 1 hora. Confere? 80 km por hora, velocidade, né? E o espaço 80. O tempo deu 1 hora. Você já deve estar ficando mal, hein? Talvez alguns já olharam assim, eita, dava para meter uma regra de 3 aí, né? Regra de 3 salvando sempre a gente aí. Daria sim. Pensa, se o cara tem velocidade de 80 km por hora, em 1 hora ele percorre 80 km. Se eu tenho um trecho exatamente de 80 km, ele vai fazer em 1 hora. Então, dá para fazer isso aí sem nenhum problema. Bora para o trecho 2, ó. O trecho 2, ele tem uma velocidade de 120 km por hora, num tempo, que é o que eu quero, para percorrer 60 km. Então, vamos aqui, ó. Velocidade, 120. ΔS, 60. E o tempo é o que a gente quer encontrar, o tempo do trajeto 2. Quanto é que vai dar o nosso tempo 2 aqui, gente? Ó, o tempo 2 vai ficar 60 dividido por 120, né? 60 dividido por 120 dá quanto, gente? Dá 0,5 da hora. Dá meia hora, 30 minutos, né? Mas como eu trabalhei com quilômetros por hora, o tempo apareceu em horas. Show? Aí a pergunta da questão é quanto está dando aí o tempo total. Então a gente pode pontuar que o nosso tempo total está dando 1 hora e meia. 1 hora e meia, que é 1 hora do primeiro trecho mais meia hora do segundo trecho.
Essa era uma questão do Enem, gente, ó. Valorize o seu progresso, você está crescendo aí na física, né? Você acabou de entender uma questão do Enem sobre velocidade média. Então a nossa ideia é ampliar cada vez mais esse conhecimento. Top? Deu para entender? De boa? Beleza, gente? Forte abraço, até a próxima. Tchau.